Uma outra questão importante, o senhor já tocou nesse assunto, mas acho que é bom esclarecer alguns pontos. A Comissão das Forças Armadas, que participou durante o período eleitoral, sobre a interlocução que era feita no Tribunal Superior Eleitoral, tanto na presidência do ministro Fachin, de fevereiro a agosto, quanto na minha presidência, era por meio do ministro, então o ministro Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Ele foi o responsável por, digamos assim, coordenar essa comissão e levar o relatório final, as conclusões dessa comissão. O senhor mantinha contato com eles, o ministro da Defesa, sobre essa comissão? As Forças Armadas entraram na Comissão de Transparência Eleitoral. Era o chefe supremo das Forças Armadas. O que eu pedia sempre para o ministro da Defesa é fazer um relatório mais imparcial possível. E que se não houvesse, e só colocasse ali o que não tivesse qualquer sombra de dúvida. O relatório saiu, se não me engano, dia 11 de novembro. Não tinha prazo para entregar. Eu acho que ele entregou no momento certo, com o seu arrazoado, que atendeu, no meu entender, a todos nós. Tem dois momentos que são importantes para esclarecer, se o senhor quiser se manifestar sobre eles. O primeiro é o momento em que o então ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio, ele comunica ao TSE e pede uma reunião para entregar essa conclusão que teria sido já realizada pela comissão. E desmarca logo após, semanas, na verdade, isso seria uma terça-feira logo após o primeiro turno, e aí só depois do dia 9, 10 de novembro foi entregue. O senhor ficou sabendo disso? O senhor pressionou ele para que ele revisse essas conclusões? O meu relacionamento com qualquer ministro nunca foi sob pressão ou sobre autoritarismo. Em especial, posso dizer até os chefes militares, aí incluídos os comandantes, era uma relação bastante fraternal entre nós. Jamais eu pressionei, seja o ministro que for. E também, obviamente, nesse grupo aqui, o ministro Paulo Sérgio, o nosso ministro da Defesa. Então não houve pressão em cima dele para fazer isso ou aquilo. Nós conversávamos sobre o ocorrido, né? E o relatório dele contou com o meu acordo. Mas o senhor chegou a conversar com ele logo após o primeiro turno, pedindo para que ele aguardasse o segundo turno para enviar o relatório que já estaria pronto? Não me lembro de ter agido dessa maneira, mas devia ter uma norma. Se tivesse que apresentar logo para o primeiro turno, escrito em algum lugar, ele teria apresentado. Eu acho que não existia isso lá no documento que criou a Comissão de Transparência Eleitoral. A segunda questão importante a esclarecer sobre esse tópico, após a apresentação do relatório, das conclusões da Comissão das Forças Armadas, o Tribunal Superior Eleitoral emitiu uma nota em relação a essas conclusões. E houve uma espécie de réplica do Ministério da Defesa, dizendo que apesar de ter entregue aquele relatório que não apontava nenhuma fraude, nenhuma vulnerabilidade, não poderia dizer que isso não poderia vir a ocorrer. O senhor chegou a conversar com o então Ministro da Defesa para que ele soltasse essa nota? Eu tomei conhecimento disso, teve minha aquiescência. Agora, como diz aqui no relatório aqui da Associação Nacional de Peritos Criminais, né? Todo o sistema eletrônico possui vulnerabilidades. O que não é vulnerável hoje pode ser amanhã. Então passou a ser uma preocupação nossa porque estavam inseridos dentro do processo eleitoral via a comissão criada pelo ministro Barroso. O senhor teve contato com o relatório final das Forças Armadas? O ministro Paulo Sérgio mostrou para o senhor? Ele entregou, eu tomei conhecimento sem problema, não houve reação nenhuma da minha parte, nenhuma. E o senhor acreditou no relatório das Forças Armadas? Como a partir do que você não tem prova de nada, a gente acredita. E vamos, da minha parte, vou continuar, né, enquanto for possível, buscando colaborar com o TSE para que não haja qualquer dúvida. Pode até não ter havido nada no passado,
Mas a dúvida, eu acho que ela faz parte da nossa vida, faz parte da democracia, a crítica, e assim a gente vai continuar agindo, mas sem nenhuma intenção de afrontar o poder, aí, o judiciário no caso. Vamos a um outro tópico importante, a reunião do dia 7. Na verdade, as reuniões antecedentes e depois a reunião do dia 7 de dezembro. O senhor se reuniu com o seu ex-assessor, Felipe Martins, né? O Felipe Martins, com um advogado que foi levar estudos sobre o artigo 142 e uma minuta de decreto com considerandos, uma minuta que previa a quebra da normalidade democrática? Para tratar de minuta, não. Eu lembro que ele esteve lá, foi várias vezes teve uma alvorada, foi uma vez só não. Raras vezes conversei com ele. Ele não é uma pessoa adequada para tratar de minuta, seja qual for. Ele, que o senhor diz? O Felipe Martins. Felipe Martins. Se bem que eu digo uma coisa, né? Quando se fala em minuta, dá a entender que é uma minuta do mal. Da nossa parte, tá? Quando se fala em minuta do mal, conspiração, né? Eu sempre tive o lado da Constituição. Então eu refuto qualquer possibilidades de falar em minuta de golpe ou uma minuta que não esteja enquadrada dentro da Constituição brasileira. Mas essa minuta, esse documento que o senhor conversou com eles, continha o quê? Não conversei sobre essa minuta, foi bater um papo lá apenas. Teve um padre presente também, não lembro o nome dele. Era comum padre, pastores ir orar lá na alvorada, e eu atendia todo mundo. Muitas vezes entrava uma pessoa lá e no carro tinha mais 3 ou 4. E nem sempre eu atendia todo mundo. Geralmente estava na parte domiciliar que é de cima, e às vezes eu descia para atender essas pessoas lá embaixo, que era o escritório da presidência. Não fiquei na presidência, não teria tido um montão de problemas se estivesse lá, dada a minha erisipela, que me vitimou por aproximadamente 20 dias. No dia 7/12, o senhor se recorda da reunião com o ministro, então ministro da Defesa e os comandantes militares? Eu não posso garantir que tal dia foi tratado tal assunto. 7 de dezembro, você 7 de dezembro. Eu não posso dizer que estou tratando desse ou daquele assunto. Essas reuniões que ocorreram, tá, foram, em grande parte, em função da decisão do TSE. Quando nós peticionamos o TSE sobre possíveis vulnerabilidades, no dia seguinte, não foi acolhido, não se discute nada mais além disso, e nos surpreendeu uma multa de 22 milhões de reais. Essa multa nos abalou, e no nosso entendimento, se a gente viesse a recorrer, né, da multa ou da petição, a multa poderia ser agravada e outras coisas poderiam acontecer. Então nós decidimos, então, não, pelo TSE, encerrar daí qualquer discussão sobre o resultado das eleições. Coisa que no passado sempre foi feito com muita constância, né, por parte de outros partidos. Conosco, nós nos vimos tolhidos ali de questionar. Poderia, se não tivesse sido a multa, aí podia entrar mais 2, 3 petições e está encerrado o processo, não tinha mais que discutir mais nada. Agora, o senhor não se recorda da data, mas o senhor se recorda dessa reunião com o ministro Paulo Sérgio, o comandante Freire Gomes e o almirante Garnier? Olha, o que foi conversado nessas poucas reuniões, que teve reunião para tratar de outros assuntos. Por exemplo, tratamos de GLO, porque os caminhoneiros estavam parando, na iminência de parar, sobre o que poderia acontecer com aquela multidão em frente aos quartéis. Então teve teve reunião para tratar exclusivamente desse assunto. Conforme falou o General Freire Gomes, talvez foi nessa reunião, nós estudamos possibilidades outras dentro da Constituição. Ou seja, jamais saindo das 4 linhas. Como o próprio comandante Paulo Sérgio falou, que tinha que ter muito cuidado na questão jurídica, porque não podíamos fazer nada fora disso. Obviamente, a gente sabia disso. Em poucas reuniões, abandonamos qualquer possibilidade de uma ação constitucional. Abandonamos e enfrentamos aí o caso do nosso governo. O réu colaborador, Mauro Cid, diz que ele estava presente na reunião com
o senhor com o assessor Felipe Martins e como o senhor lembrou também, numa das reuniões um padre estava presente. E nessa reunião foi-lhe apresentado uma minuta, um documento com vários considerandos e algumas previsões, e o senhor teria, aqui entre aspas, nos termos utilizados pelo réu colaborador, o senhor teria enxugado essa minuta, esse documento, tendo feito algumas alterações. O senhor se recorda disso? Eu queria ter acesso a essa minuta. A minuta está nos autos. Mas não tem um cabeçalho nem um fecho. Deve ter os considerandos ali apenas. Tá? Isso foi colocado numa tela de televisão e mostrado de forma rápida ali. Mas a discussão sobre esse assunto já começou sem força, de modo que nada foi à frente. A ideia que alguns levantavam seria o estado de sítio, por exemplo. Até eu vi o ministro Fux questionando o coronel Cid aqui, se foi assinado ou não. Estado de sítio, né, como reza a nossa Constituição. Primeiro, o senhor tem que ter um fato, obviamente, né? E depois convocar os conselhos da Defesa e da República, coisa que não foi feita. Então, quando alguns falam que foi dado o início é a convocação dos conselhos. Quem compõe esses conselhos? O presidente da Câmara, o presidente do Senado, o líder da maioria na Câmara e no Senado, o líder da maioria, indicados pela população, alguns ministros. Ninguém foi convocado para participar de um possível início de uma proposta de sítio. E vamos supor que tivesse sido convocado. O presidente encaminharia uma mensagem para o Congresso pedindo autorização para assinar um decreto. Então não existe a possibilidade que era o presidente assinar o decreto, porque tal comandante de força não queria, outro queria. Não existiu isso aí. O que isso na prática foi, como nós fomos impedidos de recorrer ao TSE com preocupação de uma penalidade mais alta do que ocorrida aquela de, se não me engano, 23 de novembro, nós buscamos alguma alternativa na Constituição e achamos que não procedia e foi encerrado. Agora, em função disso, apesar dessas reuniões, a não ser essa do dia 7, talvez aqui, todas as demais serem reservadas, eu, minha defesa e 2 ou 3 comandantes, as ilações, o que estava tentando tratar lá dentro, ocorria solto. Então a gente lamenta as ilações, mas em nenhum momento eu, minha defesa ou os comandos de força, sequer pensamos em fazer algo ao arrepio da lei ou arrepio da nossa Constituição. Mas eu entendi a sua resposta, mas eu gostaria de saber, até porque no dia 26 de março, agora, desse ano, 2025, após o recebimento da denúncia do Núcleo 1, inclusive contra o senhor deu uma entrevista coletiva, e na entrevista coletiva o senhor disse que teve acesso a essa minuta, a esse documento, que leu essa minuta, esse documento. Então eu gostaria, se for possível, desse esclarecimento. Chegou uma minuta, um documento, um esboço, como o senhor queira chamar, por parte do assessor Felipe Martins. O senhor teria enxugado, alterado alguma coisa e teria nessa reunião do dia 7 mostrado ao comandante, ao almirante Garnier, ao ministro, então ministro Paulo Sérgio, e ao comandante Freire Gomes? Não procede o enxugamento, né? Tinha os considerandos. Tanto as informações que eu tenho que não tenho na fotografia do telefone do coronel Cid, não tem o cabeçalho nem o fecho ali. Eu conheço muito bem o Felipe Martins. Se ele tivesse participado de qualquer coisa, eu saberia precisar aqui qualquer contato com ele. Não procede. Eu vi agora há pouco o advogado do Anderson Torres, doutor Demóstenes, falando que talvez tenha sido um coronel, citou o nome dele, que tenha passado aquela matéria lá. Então eu quero isentar aqui, por questão de consciência, o Felipe Martins. Sobra o advogado do Anderson Torres é o doutor Novak, do almirante Garnier então, é o doutor Demóstenes. Eu me equivoquei, doutor Demóstenes do Garnier, desculpa. Mas, tirando aqui o Felipe Martins desse momento, mas nessa reunião o senhor mostrou ao comandante Freire Gomes algum documento, como ele disse. Foi passado na tela. Na tela, os conselheiros de forma bastante rápida ali. Não havia, da nossa parte, uma gana de procurar, mesmo sendo, vamos supor que viéssemos encontrar remotamente algo na Constituição, não existia essa vontade. O sentimento de todo mundo é que
não tínhamos mais nada que fazer. Se tivesse ser feita uma coisa, seria lá atrás, via Congresso Nacional, não foi feito, então tínhamos que entubar o resultado das eleições e poder até Vossa Excelência perguntar por que não passou a faixa. Eu não ia me submeter à maior vaia da história do Brasil, só de concordar comigo. Eu me submeter a um... Mas eu não iria perguntar para o senhor. Tá, não, eu sei que o senhor ia perguntar, mas seria uma explicação, porque alguns dizem que muita coisa aconteceu porque eu não passei a faixa. Não passei porque ele me submeter a passar a faixa para esse atual mandatário que está aí. O comandante, o então comandante do Exército, Freire Gomes, disse que em determinado momento, ele disse no inquérito da Polícia Federal e depois, quando reperguntado por mim em juízo, ele disse que em determinado momento ele foi obrigado a dizer ao senhor que se as medidas de exceção fossem tomadas, ele teria, primeiro que o Exército jamais iria aderir e ele teria que tomar providências. Isso ocorreu? Agora, nem tomar providência, também entender é internar quem tivesse com uma intenção dessa natureza. As Forças Armadas, missão legal dada é missão cumprida. Missão ilegal não é cumprida. Agora, em nenhum momento, como vi depois nos autos, alguém me ameaçou de prisão se prosseguisse naquela missão. Até repito aqui, o meu tratamento, não só como de defesa, com todos os comandantes de força, era semelhante de companheiro de turma da academia. Nessa reunião ainda, e o senhor acompanhou hoje o interrogatório do almirante Garnier, nessa reunião, ou em algum outro momento, o almirante Garnier colocou as tropas da Marinha à sua disposição? Em hipótese alguma. Não existe isso. Até eu digo a você, se nós fôssemos prosseguir no estado de sítio, ou até minha defesa, as medidas seriam outras. Na ponta da linha que teriam outras instituições envolvidas. Agora, não tinha clima, não tinha oportunidade, não tínhamos uma base minimamente sólida para se fazer qualquer coisa. E repito, só foi conversado esses outros hipóteses constitucionais, tem de vista o TSE ter fechado as portas para a gente, com aquela multa lá que, espero que um dia, Vossa Excelência, possa reconsiderar aquela multa e volte para o partido, está fazendo muita falta para a gente, aqueles 22 milhões de reais. Transitou em julgado, porque o plenário do TSE confirmou. No que o senhor, ou alguém que expôs, como o senhor disse, expôs um telão, ou esses considerandos, havia previsão de prisão de autoridades? Só tinha considerandos lá, então não se fala em o que tem na cabeça e lá no fundo, tinha apenas considerandos. Então, o senhor nunca teve contato com uma minuta, um documento ou um esboço que previa a prisão de autoridades e intervenção na justiça eleitoral? Falar contra autoridades, isso aí... Não, prisão contra autoridades. Falar contra autoridades, sugerir prisão, isso aí, na nossa reunião não está previsto isso. Não houve isso? Não está previsto isso. Nem a intervenção na justiça eleitoral com a criação de uma comissão eleitoral? O que estava previsto, repito a Vossa Excelência, eu gostaria de ter acesso ao documento para discuti-lo. Se eu não estou tendo acesso, eu não tenho como discuti-lo. Porque as conversas eram bastante informais. Não era algo proposto aqui, vamos decidir, nada disso aconteceu. Era conversa informal, ver se existia alguma hipótese de um dispositivo constitucional para nós atingirmos aqui um objetivo que não tínhamos atingido no TSE. Isso foi descartado logo na primeira, segunda reunião. O senhor teve conhecimento da reunião ocorrida no dia 14/12, convocada pelo então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, em que ele convocou os 3 comandantes das forças e apresentou também um documento? O senhor teve contato, o senhor teve conhecimento disso? Olha, o senhor de Defesa tinha liberdade para conduzir o seu ministério. Qualquer reunião que ele, porventura, fosse fazer, não tinha que dar conhecimento a mim, a não ser que tivesse uma repercussão outra, né? Eu desconheço que ele tenha dado informações para mim dessa reunião do dia 14. Então, o senhor não ficou sabendo dessa reunião, nem do que foi tratado nessa reunião? O senhor ministro dá a entender que tudo que aconteceu em novembro e dezembro envolvendo Forças Armadas era questão eleitoral. A vida continuava no Brasil. Eu assinei mais de 10 decretos, vários projetos de lei,
tivemos problemas com os caminhoneiros. Uma das vezes eu conversei, não sei qual foi, chefe militar, foi da defesa, porque eu fiz um vídeo pedindo a desmobilização dos caminhoneiros. Se não me engano, foi dia 1º ou 2 de novembro. Se eu quiser tumultuar o Brasil, é só virar as costas. Tínhamos quase 1000 pontos de paralisação pelo Brasil. E eu não me omiti. Eu fiz o vídeo, gostaria de passá-lo aqui, não é possível, para exatamente desmobilizar essa questão, e tivemos sucesso. Faltou alguns que não saíram, daí foi conversado, não sei com qual chefe militar, a forma de abordá-los. Porque às vezes o militar quer chegar de uma certa forma e a minha opinião é diferente. Então conversamos sobre essa possibilidade, mas graças a Deus, esse movimento dos caminhoneiros, que abalou muito o governo Temer lá atrás, até na questão econômica, e eu falei nesse meu vídeo, né? A gente não pode parar o Brasil, porque as consequências nefastas da economia serão horríveis para todos nós brasileiros. E o nosso método de agir nunca foi o que o outro lado sempre fazia. Nós aqui nunca invadimos patrimônio público, os 4 anos do meu governo, nós não prejudicamos o direito de ir e vir, as nossas manifestações na Paulista, em Copacabana, em outros locais, não teve uma lata de lixo virada, o senhor vai na delegacia, não tem o boletim de ocorrência de um só telefone furtado ou roubado, ou seja, nós somos diferentes. Então essa dos caminhoneiros, apesar de eles estarem ali manifestando uma insatisfação, não seria dessa forma que nós aí buscaríamos atingir nosso objetivo. Eu sempre defendi qualquer manifestação pacífica, seguindo a norma, a regulamentação, as leis, avisando as autoridades, e daí as nossas manifestações, até uma vez o ministro Fux estava no Supremo, estava preocupado com o 7 de setembro, eu falei, fica tranquilo, nosso pessoal não tem esse problema. Mas mesmo assim, ministro, tinha um batalhão lá embaixo, lá na garagem, da presidência da República, né? Que a gente nunca sabe que pode acontecer algum imprevisto. Então, ao longo de 4 anos, senhor ministro Alexandre Moraes, eu não viu uma só ação provocada por mim que desagou num local num outro rio que nós não achamos que fosse não o ideal. Então fizemos a coisa certa, sempre cumprindo a Constituição, com respeito, com tranquilidade, com Deus no coração, com a bandeira do Brasil, e fizemos a nossa parte ao longo de 4 anos. Por isso, uma aceitação grande, né? Acredito eu, em especial as viagens que eu faço pelo Nordeste, pretendo na quinta, sexta, sábado, estar no Rio Grande do Norte, visitando uns 8 municípios. Se eu me permitir, logicamente, eu posso mandar umas imagens para o senhor, como é que o povo nos trata a gente na rua, tá? Eu declino. Declino, sim, senhor. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Meu ministro, desculpa aqui. Então, dizer a Vossa Excelência que o meu comportamento, minha mãe de ser, tivemos alguns contatos, conversei com Vossa Excelência em dezembro de 22, tive no Supremo Tribunal Federal depois das eleições, o senhor estava presente lá com mais 7, 8 ministros, estava o Paulo Guedes com a gente. Acredito que o senhor não tem bola de cristal, mas o senhor olhando para a minha fisionomia, eu sempre procurei transmitir a verdade acima de tudo. Golpe de Estado, né, que você vai chegar lá, está chegando lá. O golpe de Estado não são meia dúzia de pessoas, 2 ou 3 generais e meia dúzia de coronéis. Só pode ver. Muitos chamam o Temer de golpista até hoje pelo impeachment. A questão de 64, que a esquerda chama de golpe até hoje. Teve o apoio do Congresso Nacional, de toda a imprensa, exceto o Jornal Última Hora, da Igreja Católica, das senhoras nas ruas com a margem de Deus com a família, a classe empresarial, o pessoal do agro, o apoio externo, tudo isso foi presente. Falar em golpe de Estado, dessa forma como se tratou aqui, o que aconteceu, em especial depois do meu governo, eu estava fora do Brasil, graças a Deus estava fora do Brasil, sem qualquer participação minha, sem qualquer liderança, sem forças armadas, sem armas, sem um núcleo financeiro, sem nada, isso não é golpe. Isso não é golpe. Até o Jornal Estado de São Paulo fez um editorial há poucos meses atrás, que falou que o PT, sem a falsa bandeira da defesa da democracia, não tinha o que apresentar junto à população. E a gente vê
que a gente está no caminho certo, né? O embate político é diferente do embate de Vossa Excelência se fosse colega no tribunal. Para nós não é a canela que é o limite, né? Às vezes é do pescoço para baixo. Mas muitas pessoas fazem isso até pensando que está certo, bem intencionado. O que nós buscamos dessa forma aqui? É um norte, é uma direção comum. E eu busquei fazer isso o tempo todo no meu governo. Nunca fugi das 4 linhas da Constituição. Golpe, eu fico até arrepiado quando se fala que o Rio de Janeiro foi um golpe. Aquelas 1.500 pessoas, pobres coitados, que até foi levantado por um dos que me antecederam agora há pouco aqui, 100 ônibus, né, chegaram na região do setor militar urbano na madrugada de domingo. E o pessoal foi embora logo depois da baderna. E sobrou para quem estava acampado aqui. Quem realmente fez, foi embora. Agora, aquilo não é golpe. Não foi encontrada uma arma de fogo junto àquelas pessoas. O próprio Lula, no dia anterior, que é uma pessoa bastante, coração muito grande, ele foi para Araraquara para ver aí uma erosão de uma chuva que tinha ocorrido dia 29 de dezembro. Ele estava fora de Brasília. Outras coisas mais aconteceram, acho que não é o caso de comentar aqui. E a gente só tem uma coisa a afirmar a Vossa Excelência. Da minha parte, por parte de comandantes militares, ou do Estado do meu lado, nunca se falou em golpe. Golpe é uma coisa abominável. O golpe até seria fácil começar. O After Day, que é simplesmente imprevisível e danoso para todo mundo. O Brasil não poderia passar por uma experiência dessa. E não foi sequer cogitado essa hipótese de golpe no meu governo. Ainda só para encerrar essa questão da reunião do dia 14, que o senhor não ficou sabendo dela, depois da reunião, o comandante Freire Gomes ou o comandante Batista Júnior foram conversar com o senhor sobre isso ou não? Eu não estou lembrado se foram conversar. Sei que o brigadeiro Batista Júnior, quando a gente conhece as pessoas, depois que dá o poder ou quando perde o poder, né? Ele foi cuidar da vida dele. Ele só comparecia, no meu entender, a qualquer evento se fosse... Eu nunca convoquei ninguém convidado. Agora, conversei sim com militares, às vezes de forma isolada, até para ter uma noção da conjuntura, o que estava acontecendo, trocar informação. Porque, ministro, quando o senhor perde uma eleição, ministro, é um vazio que o senhor não imagina. E a gente conhece os amigos exatamente nesse momento, né? Pouca gente procura, o pessoal quer distância, e eu aproveitava nem falava com muitos para não importuná-los. Então esse vazio, muitas vezes, era preenchido aqui com a visita, com a conversa amigável entre eu e alguns oficiais generais das Forças Armadas. Mudando aqui um pouco de tópico, mas dentro do que foi imputado ao senhor pela Procuradoria-Geral da República, a questão da desinformação e a deslegitimação da Justiça Eleitoral, o senhor se reuniu com o hacker Delgatti e com a deputada Zambelli, que teria levado esse hacker sugerindo que ele poderia invadir o TSE, e o senhor teria encaminhado a uma reunião no Ministério da Defesa para ser recebido pelo general Paulo Sérgio? Olha, a Carla Zambelli levou o hacker, eu recebi, não entendo nada de informática, não senti confiança nele como de praxe, né? De acordo com o Ministério, eu encaminhei o hacker aí para a Comissão de Transparência Eleitoral e nunca mais tive contato com ele. O senhor teve algum retorno do general Paulo Sérgio sobre a eventual reunião? Nem sei se foi recebido na defesa ou não. Algum retorno da deputada Zambelli também? Não. Falando ainda em reuniões interessantes, o senador Marcos Duval e o ex-deputado Daniel Silveira, eles procuraram o senhor para uma reunião para consultar o senhor. Na verdade, primeiro, o ex-senador Marcos Duval procurou o senhor com o deputado dizendo que teria uma gravação contra mim e depois pedindo apoio para fazer uma gravação clandestina. O senhor se recorda disso? Eu recebi o senador, é um senador da República, até aquela data é um senador normal, e também o Daniel Silveira. Tá? Ouvi,
e despachei, e de repente eu recebi um zap que enviou para mim, e deve ter encaminhado a Vossa Excelência também, pelo que eu fiquei sabendo ali. E eu respondi para ele embaixo, né? Coisa de maluco. E não toquei mais no assunto, eu nunca mais recebi ou conversei. Proposta lá, eu não sequer prestei atenção, mas nada disso foi aventado dessa possibilidade de gravar. O que foi falado para o Marco Duval é que ele tinha uma certa liberdade com Vossa Excelência. Tá? E da minha parte não partiu nada no tocante a isso. A partir daquele momento, o senador ali não fez mais parte de qualquer contato comigo, tendo em vista ali o vazio da conversa que ele teve juntamente com o Daniel Silveira. Ainda um esclarecimento sobre uma outra reunião, essa após o período eleitoral. O senhor convocou ou convidou o general Teófilo para uma conversa diretamente com o senhor, sem a intermediação do comandante Freire Gomes? Olha, a família Teófilo é muito grande. Tem um mais antigo que eu, 1 ano, que foi candidato a governador pelo Ceará, junto comigo lá atrás da presidência. Tem outro mais novo um pouco que serviu comigo. E tem mais 2 irmãos. Então, a família tradicional. E eu convidei o Teófilo para bater um papo, fazer uma análise da conjuntura, trocar uma ideia pela consideração que eu sempre tive para com a família dele. Nada mais além disso. Agora, quando eu convido uma pessoa, o que é natural, se ele, na cadeira que tem alguém acima, ele participa, que foi convidado para conversar comigo. Sem nenhum problema a conversa com o João Teófilo. Uma outra questão aqui para podermos esclarecer, foi apreendido pela Polícia Federal o que a Procuradoria, a Polícia Federal e a Procuradoria chamam de agenda, o que o advogado do general Heleno chamou não de agenda, mas o próprio general Heleno chamou de agenda, da Caixa Econômica Federal, onde havia diversas anotações relacionadas segundo a Procuradoria-Geral da República, a uma possível quebra da normalidade. O senhor teve acesso a essa agenda? O senhor conhece? Conversou alguma vez com o general Heleno sobre isso? O general Heleno é um dos homens mais respeitados nas Forças Armadas e fora dela. Nunca tivemos qualquer conversa fora da institucionalidade ou fora da legalidade. Continuando aqui em relação ao general Heleno, o brigadeiro Batista Júnior, no seu depoimento como testemunha, disse, e hoje o general Heleno confirmou a partir da inquirição feita pelo seu próprio advogado, que no dia 17 de dezembro, que foi a formatura do neto do general Heleno no ITA, o general Heleno pediu uma carona ao brigadeiro Batista Júnior para poder retornar, porque havia sido convocado naquele momento para uma reunião com o senhor na presidência, o que causou surpresa ao brigadeiro Batista Júnior, porque o general Heleno estava lá com a família, haveria o jantar, a festa, a noite da formatura, e ele precisou se ausentar. O senhor lembra o motivo dessa convocação? Senhor ministro, eu sou apaixonado pelo general Heleno, confesso. Por vezes também eu estava em eventos e eu dava uma desculpa: olha, minha sogra está me chamando, eu vou ter que ir embora agora. Tá? Eu me lembro de telefonar para ele, talvez tenha telefonado para ele. E se ele falasse, eu estou aqui na formatura, eu ia falar: general, deixa para a semana que vem, ou 2 dias depois da manhã. Então, não, se tivesse falado isso comigo, se eu telefonei para ele, teria acertado. Tanto é que eu não me lembro de qualquer reunião reservada sozinha, eu e Heleno. O João Heleno ia algumas vezes lá na Alvorada, batia um papo. E também acho que sentia um vazio dentro dele, né? Porque não é fácil a gente perder algo que tinha convicção que ia ganhar. E nada mais além disso aconteceu com o João Heleno. Agora, repito a Vossa Excelência, isso é tudo conduzindo para algo irregular que estava fazendo. Eu vi a declaração do ministro
José Múcio, da Defesa, no Roda Viva, né, há poucos meses, ele falando que o 8 de janeiro não foi golpe. Também o ex-ministro Aldo Rebelo, a mesma coisa. Também o ex-ministro da Defesa, Nelson Jobim, a mesma coisa, foi presidente do TSE, inclusive. Outras, José Sarney, todo mundo falando isso, respeitosamente. Tá? O 8 de janeiro não é questão de opinião, é questão de fato. Preenche os requisitos para um possível golpe de Estado? Acredito que não. Tenho certeza que não. Eu estou com 70 anos de idade. Tá? Que pese alguns deslizes na minha vida, eu tenho plena consciência o que é um ato dessa natureza. Vou confessar uma coisa a Vossa Excelência. Quando me elegi presidente da República, eu ajoelhei e falei, meu Deus, qual pecado eu cometi para pagar o preço de uma presidência? Coisas que aconteciam ali no começo do mandato, tinha gente poderosa, não do teu poder, né, do legislativo, praticamente botar o dedo na cara e falar, eu quero tal ministério, eu quero tal diretoria de tal banco, você não governa. É um inferno aquela vida. Mesmo assim, conseguimos, né, segurar muita coisa e dada a qualidade dos ministros, né, a voluntariedade deles, nós conseguimos superar uma pandemia, uma guerra lá fora, uma crise hídrica, uma catástrofe de Brumadinho. E de 4 anos tivemos apenas 2 anos pela frente. Não foi fácil. Então, quando se fala em presidência da República, né, no dia que saiu o resultado, até dei um pulinho lá, mas depois que era real, né? Eu tinha 2 alternativas, né? Praia ou Planalto. Me dei mal, vim Planalto. Dei o melhor de mim, sofri muito, minha família sofreu muito. O senhor não imagina o que é trabalhar de domingo a domingo, raramente uma folga lá para o Guarajá para dar uma volta em jet ski, e sendo massacrado o tempo todo por grande parte da nossa mídia, porque não é que eu cortei a propaganda por maldade, é que eu tinha teto de gastos. Nenhum governo, o presidente me aprovou o teto de gastos, eu votei favorável ao teto de gastos, concordo, tá certo? Mas nem o presidente teve o teto de gastos, porque passou por outro governo essa questão. E nós conseguimos segurar a economia graças a essa emenda da Constituição, que foi revogada aí na transição. O senhor pode ver, foi revogada na transição. Na transição mesmo, os deputados não estão mais com o senhor. O senhor é presidente, mas o senhor está ali chupando um bagaço de cana o tempo todo. Ou seja, fizemos a nossa parte, demos tudo de mim. Me permita confessar uma coisa, Vossa Excelência, acho que vale a pena até para quem está nos ouvindo aqui. Mesmo no meu governo chegou um deputado, chamou de apelido, né? Ele tinha apelido, né? Quando ele é deputado. Ele falou, você precisa arranjar uma grana para quando você deixar aí o governo. É um susto, né? Que grana é essa? Tem que arranjar algumas dezenas de milhões de reais, porque quando você deixar o governo, você vai ter problemas seríssimos com a justiça. O pessoal vai para cima de você, como foram para cima de quase todos. Eu não fui para cima do Temer, obviamente, uma certa liberdade com ele, amizade, tenho carinho e consideração muito grande por ele, mas não pedi para brincar contra quem quer que seja, não persegui ninguém, não aparelhei em instituição nenhuma, não botei amigo meu em lugar nenhum, ou seja, estritamente voltado para atender o anseio da nossa população. E eu falei para esse colega, né? Eu só tinha uma maneira de ganhar essa grana, fazendo besteira. Não vou fazer. Se não fosse a campanha de Pix, que eu não fiz, eu não estaria como estaria sobrevivendo hoje em dia. 17 milhões, depois tem um pingado, chegou a 18 milhões de reais, e a gente gasta. Não pode trabalhar de graça. Então, se eu for, não teria como ajudar meu filho, está nos Estados Unidos também. É outra história isso aí. Ou seja, eu agradeço. Eu arrecadei mais dinheiro do que o Criança Esperança, inclusive, né? Senão o pessoal gosta da gente. Mas eu, senhor ministro, do coração, fiz e dei o melhor de mim na presidência, mesmo não esperando se eleger presidente. E eu não tenho obsessão pelo poder, eu tenho paixão pelo nosso Brasil. Estou com 70 anos de idade, se tiver outra cirurgia igual essa última que eu passei agora aqui, segundo o médico, eu vou estar no bico do urubu, então já vivi bastante e quero continuar colaborando com o meu país. Obviamente, não gostaria de ser condenado, até porque eu entendo que
nada que estou sendo acusado procede. Eu quero ajudar o meu país e conto com tem dois aqui, um procurador muito importante também, que tem um julgamento isento. E eu peço a Deus que ilumine todos os senhores por ocasião da feitura do voto, do parecer, para o bem do nosso país. Uma última questão ao interrogado. Como se dava e qual era o relacionamento do senhor com o pessoal, as pessoas acampadas na frente do quartel aqui em Brasília? Havia algum tipo de relacionamento? Olha, quando acabou o segundo turno, foi um movimento voluntário. Eu nunca fui a acampamento. Tá? Tinha informações pela mídia, especial mídias sociais. Tá? Uma outra pessoa, quando passava na Alvorada, falava que estava acontecendo. Foi um movimento que surpreendeu a todo mundo pelo volume de pessoas. Certo? E aí, a minha opinião particular, era melhor o pessoal ficar lá do que vir aqui para a região da Esplanada. Agora, uma coisa que me causa surpresa é que o presidente que assumiu, ele poderia, dia 2, dia 3, ter tomado providência para desmobilizar o acampamento. Se bem que informações de outros testemunhos, de outros processos, inclusive acompanha parte a CPI da Câmara Distrital, quarta e quinta-feira não tinha quase ninguém mais no acampamento, 200 pessoas no máximo, e a tendência era acabar. E, curiosamente, na quinta para sexta começou aí uma convocação nas mídias sociais para vir a Brasília. E segundo informações de depoentes aqui, na madrugada de domingo chegou a ter 100 ônibus lá, 100 ônibus, 40 pessoas, cada um 4.000 pessoas. E essas pessoas não vão entender que vieram para cá e fizeram o que não podia ser feito, porque o nosso pessoal nunca concordava com isso. Mas a confusão estava feita e as consequências nós sabemos. Eu, particularmente, me desculpe, senhor ministro, eu não consigo entender certas penas para pessoas que mal sabiam o que estava fazendo naquele momento, até porque não tinha uma liderança, não tinha nada para que fosse caracterizado como um ato, né, estimulado ou programado por alguém naquela tentativa, né, violenta de atentar contra o Estado Democrático de Direito. O senhor teve algum contato com o caminhoneiro Lucas Durlo? Não lembro desse nome. Pode até aparecer uma fotografia minha dele por aí, mas não tenho a menor ideia quem seja essa pessoa. O senhor se recorda se o general Mário Fernandes pediu ao senhor para uma intervenção a favor desse caminhoneiro que era proprietário de caminhões e estava nos acampamentos? Olha, meu contato com o Mário Fernandes é muito pouco. Ele estava subordinado ao ministro Ramos, né? E foi algumas vezes lá na Alvorada. Não quer dizer que vai na Alvorada conversa comigo. Ali passou, se eu tivesse cumprido o expediente sem ele de Pela na presidência, nada disso teria acontecido, porque o registro das pessoas todas seriam normais, né? E lá passou a ser anormal. Nada de grande relacionamento meu com o Mário Fernandes, também não lembro de ter pedido nada para interferir. Em que época foi essa, ministro? Foi em dezembro. Eu era presidente? 8 de dezembro. Foi em dezembro de 22? Exato. Não, negativo. Ele foi preso, uma coisa, aconteceu com ele? Não, ele pediu a intervenção achando que pudesse vir a ser preso. Não. Então, eu agradeço ao interrogado e passo a palavra ao ministro Luiz Fux. Boa tarde, ministro Alexandre de Moraes, nosso procurador-geral da República, doutor Paulo Gonet, os advogados aqui presentes e todos que assistem essa sessão. Senhor presidente, queria fazer primeiro uma observação. Na época que o ex-presidente Bolsonaro já estava numa campanha ostensiva, eu recebi no meu gabinete várias pessoas que pleiteavam esse voto impresso. E, inclusive, um advogado que veio a falecer, doutor Gustavo Beliano, que esteve lá comigo e perguntou, tal como você recebe essas comissões, que uma delas era até capitaneada pela senhora Biaquis, o senhor receberia o ex-presidente, na época o senhor era candidato, né, Bolsonaro? Eu falei, não tem problema nenhum. Então o senhor foi lá e reiterou esse seu desejo de que o voto fosse impresso.
Sucede que eu lhe disse, na época, divulguei, que era absolutamente impossível, naquele momento, a gente conseguir uma máquina tão aperfeiçoada que pudesse expedir o voto impresso. Mas, mesmo assim, nós faríamos o esforço. Nós fizemos o esforço, nós fizemos a licitação, mas, infelizmente, na antevéspera da eleição, o Supremo Tribunal Federal liberou o processo declarando a inconstitucionalidade do voto impresso, porque ela permitiria identificar o eleitor. Era só o eleitor levar lá para quem pediu que ele votasse. Sem prejuízo, ministro Alexandre, nós fizemos a licitação. Não de tudo, nós não tínhamos nem condições financeiras, era muito dinheiro, muito caro. Fizemos a licitação, a empresa ganhou, e nesse TR veio a decisão do Supremo declarando constitucional esse voto impresso, por força de que o voto seria secreto, porque ele poderia mostrar a quem votou. Essa licitação houve, nós tivemos que fazer, tivemos que abortar essa licitação, e já depois, na presidência do ministro Barroso, se não me falha a memória, tiveram que fazer uma composição de indenização, porque a empresa já havia comprado os equipamentos. Mas, realmente, várias pessoas, vários acadêmicos me procuraram como presidente do TSE para implementar o voto impresso. E eu apresentei uma solução. Eu disse, 1 hora antes da eleição, os senhores podem colocar um equipamento ali na urna para saber se ela está vazia, se ela não tem nenhuma fraude, 1 hora antes depois realiza essa eleição. Era o possível, na época, diante da decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas era realmente uma pretensão sua de se instalar esse voto impresso. E assim como eu recebi com o Gustavo Bebiano, eu recebi a deputada Bia Kicis em companhia de vários cientistas que foram explicar. Então, esses são os esclarecimentos sobre a sua ida ao TSE. O senhor foi levado pelo Gustavo Bebiano. Agora aqui, pelo que o senhor aduziu aí, e pelo que nós já ouvimos, houve uma reunião que o senhor eventualmente escorregou no vocabulário e ofendeu autoridades, dizendo que receberiam dinheiro, enfim. Eu queria perguntar ao senhor se essa reunião foi divulgada ou grampeada. Foi grampeada. Que desde quando o episódio do Sérgio Moro, que ele falou que aquela reunião ministerial era prova de que eu interferia na PF, e depois o ministro... Eu não tinha obrigação de... Eu entendo que não é uma reunião como há numa Câmara de Deputados ou vereadores, né? Uma reunião reservada nossa. Eu pegava a reunião, a gravação, os melhores momentos para transformar em cortes. E quando houve essa denúncia do Sérgio Moro, que nós interferimos na PF por ali, era a prova daquilo, eu tinha o HD, que é o pendrive, nas mãos, podia ter sumido com ele, mas resolvi entregar. Podia ter falado, já destruí, entreguei. Fiz apenas um pedido para ele que 30, 40 segundos, por uma questão de política externa, não divulgar. Hoje eu posso até falar o que era 30, 40 segundos aqui, se eu tiver alguma curiosidade aqui. Tá? E o resto divulgar. E ele divulgou. E tinha ali contado 29 palavrões, tá? Quase 30, tá? Mas nada foi levantado de possível interferência na Polícia Federal. Então, essas reuniões nossas tinham essa marca, né? Que a partir dali eu falei, ninguém vai gravar mais nada. Alguém gravou essa reunião, que alguns apelidaram de reunião do golpe, como eu disse, né, 20, 30 pessoas com cartaz na frente, total mais de 40 pessoas, ninguém vai pensar em conspirar dessa forma. E eu sempre carreguei no linguajar. Eu tento me controlar, tenho melhorado bastante, acredite se quiser, tenho melhorado bastante o meu vocabulário, mas eu acho que com 70 anos é difícil mudar muita coisa, né? Estou tentando sempre policiar e eu peço desculpa se eu ofendi alguém, se bem que eu falei, não vou dizer que aconteceu. Agora, lamentavelmente, alguém gravou essa reunião e depois
Eu não sei onde foi descoberta essa reunião, não aparece quem foi descoberta essa reunião, de modo que ela tornou-se pública. O ministro Alexandre já esgotou algumas perguntas, mas eu gostaria de saber o seguinte: o senhor, em alguma oportunidade dessas reuniões, recebeu voz de prisão de algum general? Não, senhor. As Forças Armadas sempre primaram pela disciplina, pela hierarquia. Então, aquilo falado pelo brigadeiro Batista Júnior não procede. Tanto é que foi desmentido pelo próprio comandante do Exército. Se dependesse de alguém diferente para levar avante um plano ridículo desse, teria trocado o comandante da aeronáutica. Ninguém trocou o comando de ninguém. Todos foram até o final. E ninguém procurou para trocar comando também, não. Não existia isso. Agora, houve, no meu entender, um exagero por parte do brigadeiro Batista Júnior, que o que eu entendi dele, né, é que estava comigo quando era presidente. Quando perdeu o mandato, ele já estava procurando uma acomodação em outro lugar. E agora, por fim, senhor presidente, ficou assentado que o senhor não assinou o documento que se alega. Eu queria saber se o senhor consultou alguém antes de ter essa manifestação de não assinar. O senhor consultou alguém do Conselho de Defesa ou do Conselho da República? Não, senhor. Conforme prevê a Constituição, né, a defesa e o sítio, o primeiro passo é convocar os conselhos. Digo a Vossa Excelência, em 2019, não foi convocado, eu convidei, veio o Pacheco e o Rodrigo Maia, e estava discutindo a possibilidade de nós vencermos o obstáculo para o Linhão de Tucuruí, porque Roraima é um estado ainda isolado, né? Dependia da energia da hidrelétrica de Guri, da Venezuela, que entrava em pane o tempo todo, e por nosso lado não tinha como a gente vencer o obstáculo, estava o trabalho de ONGs, parte da MP, para a gente construir um Linhão paralela à rodovia Manaus-Boa Vista, uma coisa que não consegue entender. Então eu convidei os dois e falei da possibilidade, se tínhamos algum embasamento para o estado de defesa, para a gente poder construir o Linhão lá de Tucuruí. Eu lembro que o Rodrigo Maia ficou mais contra do que contra o meio, o Pacheco ficou mais meio do que contra, e ali, nessa discussão com pessoas, graças a Deus, competentes do nosso lado, chegou à conclusão que não era o caso levar avante a questão do estado de defesa. Mas, se fosse tomar essa providência, né, é um decreto presidencial, o primeiro passo, de qualquer maneira, é a convocação dos dois conselhos para a gente dar, então, o primeiro passo. Alguns acham que não foi cogitado. Até porque é algo constitucional, defesa e sítio, e não, como Vossa Excelência perguntou para mim agora, não houve a convocação dos conselhos. Então, nada a gente podia fazer. Satisfeito. Agradeço ao ministro Fux. Eu passo a palavra ao Procurador-Geral da República. Muito obrigado, senhor presidente. Eu renovo os cumprimentos a todos, especialmente ao senhor Bolsonaro e os seus ilustres patronos. Senhor relator, a minha primeira indagação para o senhor Bolsonaro é o seguinte: quando daquela live de 29 de julho de 2021, as pesquisas de opinião já mostravam uma queda de popularidade do governo que ele liderava. E, nesse momento também, começaram a ser intensificados os ataques ao processo eleitoral. Eu gostaria de saber do senhor Bolsonaro se é possível extrair uma relação de causa e efeito entre esses fenômenos. Por favor. Senhor procurador, eu não falo a palavra ataque, me desculpa, né? São críticas, como eu vi aqui, crítica do então candidato Flávio Dino, tá? Carlos Lupe, Brizola, Zé Disseu e tantos outros parlamentares. Então a crítica, no meu entender, está longe de ser um ataque. A imprensa gosta de usar a palavra ataque quando está meu nome ali no balcão. Então, respeitosamente, eu refuto a palavra ataque. Críticas, no meu entender, no Estado Democrático de Direito, são bem-vindas. Mas a pergunta do doutor Procurador-Geral, chame de ataque ou crítica,
se o senhor vê relação entre queda nas pesquisas eleitorais e o aumento de críticas à justiça eleitoral. Olha, o que eu vejo, né, que está num crescente até, eu acredito que a Justiça Eleitoral deve ter uma iniciativa, porque a desconfiança não começou comigo, começou com o Brizola lá nos anos 90, passou para o Flávio Dino, uma crítica realmente bastante contundente em 2012, entre outras pessoas que criticam essa forma de votação. Então, acredito que nós, os senhores, né, no caso, se o cara está fora do baralho, tem que tomar providência para restabelecer a credibilidade da população junto ao sistema eleitoral nosso. Obrigado. Senhor ministro relator, eu gostaria de lembrar alguns fatos para extrair uma pergunta. Em entrevista concedida no dia 3 de agosto de 2021, o senhor Bolsonaro afirmou: se o ministro Barroso continuar sendo insensível, como parece que está sendo insensível, quer processo contra mim, se o povo assim o desejar, porque devo lealdade ao povo brasileiro, uma concentração na Paulista para darmos um último recado para aqueles que ousam açoitar a democracia. Repito, o último recado para que eles entendam o que está acontecendo. Passem a ouvir o povo. Eu estarei lá. Em seguida, no dia 7 de setembro de 2021, o senhor Bolsonaro voltou a desferir ataques ao ministro Roberto Barroso, especialmente também a Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes. E ele, se referindo ao presidente do Supremo Tribunal Federal à época, o ministro Luiz Fux, o senhor Bolsonaro disse: ou o chefe desse poder enquadra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que não queremos. Eu gostaria de saber qual era o objeto dessa ameaça feita publicamente. O que é que o Poder Judiciário poderia sofrer? Senhor Procurador, o senhor deve conhecer meu temperamento dentro do Congresso. Eu respondi uns 20 processos de cassação lá dentro. Né? Um pouco explosivo. Muitas vezes errei. Quanto ao senhor ministro Barroso, ele foi advogado lá atrás, do Cesare Battisti. Ele trabalhou aqui para que ele permanecesse no Brasil. E eu, como parlamentar, trabalhava para ser extraditado para a Itália. Então tivemos um embate lá atrás. O senhor pode ver, ao sair de uma reunião da ONU, ele falou, né, derrotamos o bolsonarismo. Né? A gente tem algo pessoal entre nós dois. Assim, eu relevo muita coisa, parece que ele não marcou isso aí, não me esquece. Então, esse atrito com o então advogado Barroso vem lá de trás. Não tem nenhuma ameaça a nenhum poder. O senhor nunca viu tomando nenhuma providência contra um poder sequer da República. Nenhum. Nada. Fecha isso, fecha aquilo. Zero. Desabafei muitas vezes porque eu entendi que certas decisões, né, a gente tem que respeitar, tem que cumprir, mas eu reagi a essas decisões. Não existia nada de concreto para ser feito contra o Poder Judiciário, no caso, como Vossa Excelência falou agora há pouco. Após a proclamação do resultado das urnas nas eleições de 22, senhor ministro relator, houve notórias convocações populares em redes sociais de um levante contra o estado de intervenção militar, medidas de exceção, e isso deu lugar a fechamento de rodovias em diversos pontos do país, a instalação de acampamentos de pessoas clamando por intervenção militar, quer dizer, golpe de Estado, e às portas das unidades militares. Eu gostaria de saber do senhor Bolsonaro como ele viu esse cenário, por que ele não desmobilizou imediatamente essas ações que questionavam os resultados das urnas, postulando providências contrárias à normalidade constitucional. Por favor. Senhor Procurador, desculpa aí.
Tão logo as eleições se acabaram, começou-se um movimento muito forte pelo Brasil. E o mais forte foi o dos caminhoneiros. Se eu não me engano, dia 1º de novembro ou dia 2, eu fiz um vídeo pedindo então que eles desobstruíssem as vias. Se eu não me engano, nós tínhamos perto de 1.000 pontos de estrangulamento. A própria PRF sozinha não podia desmobilizar. Se eu almejasse o caos no Brasil, é só ficar quieto. No governo Temer, teve uma paralisação de alguns dias e o reflexo da economia foram danosos para todos nós. E nesse meu vídeo, a gente vai anexar o processo, que eu pedi aos caminhoneiros para desobstruir as vias, porque esse não é a nossa maneira de ser. Nós não somos como o outro lado, que não mede consequências para atingir o seu objetivo. Então, nós trabalhamos sim para que isso fosse desmobilizado. Dia 1º de novembro, inclusive, coisa rara, né? Eu fiz uma leitura com toda a imprensa na minha frente, porque eu sempre fui de falar de improviso. Então, dia 1º de novembro, com toda a imprensa na Alvorada, vou ler só um primeiro parágrafo aqui. O que eu falei? As manifestações pacíficas sempre são bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio, cerceamento do direito de ir e vir. Então, foi o primeiro pronunciamento meu tão logo após as eleições. E eu comecei esse pronunciamento com vocês vão sentir saudade de mim. Só sem saudade de alguém quando alguém vai embora. Eu já dei o sinal que estava indo embora, logo dia 1º, não tinha mais nada o que fazer. Esse foi um sinal claríssimo que eu dei. Também aproveitando, talvez faça essa pergunta, né? Mas eu responderia no momento final. A transição começou no primeiro dia útil. Nós nomeamos o Ciro Nogueira, senador, para ser o homem nosso para fazer aí a transição. Do lado de lá, eu acho que foi dia 5, por aí, eu publiquei o nome de Geraldo Alckmin como o homem que ia responsável pela transição do outro lado. Uma transição pacífica, ninguém teve nenhum problema. Me procurou o ministro José Múcio, acho que está um pouco inibido, né? Queria maior flexibilidade, maior ação junto aos comandantes militares. Liguei, deve ter sido para o ministro da Defesa, e tudo foi disponibilizado para eles. Logo depois também, em dezembro, o ministro Zé Múcio foi lá no Alvorada falar comigo e pediu que eu nomeasse os comandantes indicados pelo presidente Lula, eleito. E nós indicamos 2 comandantes, atendemos, então, o presidente Lula em 2 comandantes nomeados no meu governo para atender ao governo dele. Ou seja, e mais ainda, dia 30 de dezembro, o dia que eu fui para os Estados Unidos, eu fiz uma live, tá? Nós não queremos o confronto nem estímulo. Ninguém vai partir para o confronto. E é a pior maneira de tentar resolver o assunto. E complemento, termino. Não vamos achar que o mundo vai acabar no dia 1º de janeiro. Vamos para o tudo ou nada? Não tem tudo ou nada. Inteligência. Mostrar que somos diferentes do outro lado. Nós respeitamos as normas, as leis e a Constituição. Está na minha live. Eu pacifiquei o máximo que pude ao longo dos 2 meses de transição. Não houve ida para confronto, não houve estímulo da minha parte a fazer nada de errado. Obviamente, perdi a eleição, não convoquei ninguém para fazer protesto, fazer qualquer coisa ilegal ou até mesmo legal. Eu simplesmente fiquei recluso lá no Palácio do Alvorada, esperando, né? Que não parece que não chegava nunca esse dia para eu cuidar da minha vida. E resolvi partir para os Estados Unidos e deixar aqui o Brasil na mão do vice por um dia. E daí, como aconteceu, o presidente eleito assumiu e começou a tocar o Brasil. Senhor ministro relator, eu gostaria então de saber, de ouvir do senhor Bolsonaro, que ele confirma que não tomou nenhuma providência, não tomou nenhuma medida para desmobilizar a população que se encontrava na frente dos quartéis-generais, clamando por intervenção militar, e afirmando apoiadores dele, e intervenção militar, que significava, evidentemente, quebra da normalidade democrática. Alguns poucos falavam, até em AI-5. Quando teve o movimento nosso pelo Brasil,
eu orientava o pessoal, chegar quem estava com a placa da I-5, o que é I-5? Eu não sabia o que era isso. Intervenção militar, isso não existe. Eu pedi para o senhor praticar o suicídio, o senhor não vai praticar o suicídio, deixa o povo desabafar. Falamos muitas vezes também a questão de intervenção militar, que isso não cabia. As Forças Armadas não iam tomar uma medida de força dessa. Não está na nossa história essa questão. Então ninguém estava, nem eu, esperando uma intervenção militar. Isso não existe. O que conseguiam fazer? O momento está muito forte. Se nós simplesmente desmobilizássemos aquilo, poderia o pessoal ir na região aqui da Praça dos Três Poderes, fica pior ainda, ficar lá afastado. E no meu governo, 4 anos cheio do meu governo, nenhum, senhor Paulo Gonet, nenhum ato atentatório à democracia se fez presente. Se era tão atentatório assim, porque no dia 2 de janeiro, o atual presidente não desmobilizou. Esperou mais 5 dias, mais 6 dias para desmobilizar. Se o risco é tão iminente de algo acontecer, por que não desmobilizou? Por que deixou esse pessoal lá? Agora, como já disse aqui, quarta, quinta-feira, que antecedeu o de janeiro, tinha em torno de 300 pessoas ou menos aqui em frente ao Forte da Paz. Já chegou a ter mais de 20 mil pessoas ali. Ou seja, tudo estava se acabando, tudo conforme nós planejamos, tudo voltando para a normalidade. E, infelizmente, eu não sei porque a Polícia Federal não apurou, quem convocou essas pessoas, em especial de outros estados, para vir aqui no dia 8 de janeiro. No meu entender, não tinha dificuldade de descobrir quem convocou, né? E saber como aquilo aconteceu. Essas pessoas foram embora, voltaram aos seus ônibus, foram embora, deixou o pessoal que estava lá já acampado lá, sofrendo as consequências que, no meu entender, a grande maioria sequer esteve próximo do prédio de poderes, que inclusive nós repudiamos essa questão. Eu lembro muito bem, no dia 8 de janeiro, desde o dia 7 estava passando mal, o vírus intestinal, que é uma coisa que vai num crescente. Dia 8 passei mal pra caramba, e dei uma tuitada às 9h07 da noite dos Estados Unidos. Manifestações pacíficas, na forma da lei, fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos, como ocorrido no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra. Nós repudiamos tudo isso aí. Não procede, com todo respeito, doutor Paulo Gonet, que eu colaborei com o 8 de janeiro. Se você pegar, pelo que fiquei sabendo, Polícia Federal, telefones, pegaram 2 telefones meus, gente do meu lado, mais de 1000 aparelhos recolhidos, não tem nada meu ali, estimulando aquela baderna que nós repudiamos, que nós nunca fizemos isso ao longo dos nossos 4 anos. Este pessoal conservador é um pessoal um pouco diferente de outra parte da sociedade. E eu me orgulho desse pessoal que reaprendeu a amar a bandeira, a cantar nacional, a respeitar a família, a respeitar a criança em sala de aula, a acreditar no seu país. Então isso tudo aqui eu fiz e dei exemplo. Eu posso dizer a Vossa Excelência, quando eu mergulhei na piscina a primeira vez na Alvorada, estava quente. Chamei o pessoal lá, é elétrico, é solar, elétrico, desliga. Eu nunca gastei 1 centavo do meu cartão corporativo particular. A empresa gastava horror. Nunca gastei 1 centavo. Entreguei os 48 extratos zerados. Tá? Quando eu viajava para o Brasil, eu dormia em hotel de trânsito. Custava em torno de 60, 70 reais. Pagava. Fora do Brasil, ficava em embaixada. Eu não pedi a minha aposentadoria da Câmara dos Deputados. Pedi depois. Passei 4 anos sem a aposentadoria das Câmaras dos Deputados para ninguém começar a me atacar. Ele ganha, na época, né? Vai ganhar 20 mil da Câmara, 30 de presidente, 12 do Exército. Não fiz isso. Fiz o melhor de mim dando o exemplo. E a melhor coisa que pode fazer é o exemplo. Agindo dessa maneira. As minhas férias eram num quartel lá no Guarujá. E geralmente sozinha, minha esposa não gostava de ir para lá, ficava aqui com a família dela na Ceilândia aqui em Brasília. Pô. Então agi dessa maneira. Agora, por favor, doutor Paulo Gonet, eu não torci o pior. Se eu torcido para o pior, não teria desmobilizado os caminhoneiros lá atrás. E talvez, para minha figura, o pessoal não fez absurdo. Agora tem sempre os malucos ali que ficam com aquela ideia, né, de AI-5, intervenção militar, que as Forças Armadas, os chefes militares jamais iam embarcar nessa, porque o pessoal estava pedindo ali, até porque não cabia isso aí.
e nós tocamos o barco, né? Então, me desculpe, respeitosamente, Vossa Excelência, não estimulamos nada de anormal. Doutor Procurador. Senhor ministro relator, na sede do Partido Liberal foi apreendido um documento contendo um discurso que destinado a ser recitado pelo senhor Bolsonaro no momento da efetivação do golpe de Estado. O documento tratava expressamente de estado de sítio e decretação de operação de garantia da lei e da ordem. Eu gostaria de saber do... Estava na minha mesa, isso mesmo? Só um minutinho. Foi apreendido na sala onde o ex-presidente tinha lugar na sede do Partido Liberal. E eu gostaria de indagar do senhor Bolsonaro por que ele tinha pronto um discurso decretando medidas de exceção. Por favor. Realmente foi apreendido na minha mesa esse documento, esse papel, né? Quem mandou para mim foi o doutor Paulo, um advogado, que extraiu do inquérito. Me permite a palavra, excelência? Pode continuar. Não, é interrogatório, não, Mas depois... é isso que aconteceu. Foi ele que imprimiu, ele mandou para mim, ele estava com o processo na frente, né? Eu pedi a cópia, de outras partes do processo e mandava por zap para mim e imprimir. Mas, desculpa, ele imprimiu o seu discurso? Não, o discurso não é meu, não. Foi pegando para alguém pegou em algum lugar esse discurso aí. Pois não. E foi parte do inquérito. E daí foi mandado para mim. Eu tomei conhecimento quando ele mandou para mim. Eu acho, como diz aqui, seria o telefone do sítio. Doutor Procurador. No dia 2 de janeiro de 2023, senhor ministro relator, o ex-presidente recebeu mensagem de Maurício Pazini Brandão, um major brigadeiro da Aeronáutica, que informava: o plano foi complementado com as contribuições de sua equipe. Aguardamos na esperança de que será implementado. Bom dia. A minha tropa, aí entre parênteses, continua com sangue nos olhos. Bom dia. Feliz ano novo. Conversa hoje com o Amir. Desmobilizamos a tropa ou permanecemos em alerta? Eu gostaria de ouvir do senhor Bolsonaro o contexto dessa conversa, por que a tropa estaria mobilizada. Ele mandou para quem esse e-mail, esse zap? Ele mandou para quem? Foi recebido, o senhor teria recebido do senhor Maurício Pazini Brandão, major brigadeiro da Aeronáutica. Olha, eu cortei quase todos os meus contatos quando saí do Brasil. O Pazini é um brigadeiro da reserva, professor do ITA. Não tem tropa nenhuma com ele. Eu me desconheço de ter recebido. Eu queria ver se está no meu telefone essa mensagem. Foi extraído do meu telefone O senhor não se recorda de ter recebido? Não, eu discordo. Foi recebido no meu telefone essa mensagem. Então, eu repito, o Pazini está de pijama, né, há muito tempo. Era um professor do ITA, depois veio trabalhar aqui em Brasília. Nada mais além disso. Doutor Procurador. Senhor ministro relator, o senhor Bolsonaro gosta de enfatizar que sempre atua dentro das 4 linhas e que atua de modo institucional. Mas na reunião a reunião ministerial do dia 5 de julho de 2021, em que o senhor Bolsonaro disse que não era para ter sido gravada, tratava-se de um ato oficial. E eu gostaria de saber se o senhor Bolsonaro considera adequado mobilizar recursos públicos, convocar uma reunião oficial para apresentar posições pessoais sem comprovação e incentivar ministros do Estado a confirmar e a divulgar uma narrativa sobre fraudes eleitorais, sobre um sistema impróprio de funcionamento do sistema eleitoral. Por favor. Senhor procurador, é o meu temperamento. A convocação não foi para aquilo. Aquilo foi num momento ali como se fosse um intervalo, o início do que nós vamos tratar ali. Tanto é que se fosse algo repugnante, não teria sido gravado nada. Tá? Ou melhor, alguém gravou sem a permissão nossa. Mas não estaria
20, 30 pessoas com plaquinha na frente, mais umas 15, 20 pessoas assistindo aquilo tudo. Assim como eu acredito, né? Pode ser que não ocorra em alguns locais, né? Nos locais mais importantes ter o horário do lanche ali, do desabafo, falar o que não deve. Aí isso aí não foi nada pensado, né? Fazer aquela reunião para fazer exatamente isso. Foi um momento de descontração ali naquele evento, dado o meu comportamento, que o senhor já sabe que depois daquela sessão secreta com 29 palavrões, né, infelizmente eu tenho melhorado, mas estou longe ainda de atingir um nível mais civilizado para conversar. Só aproveitando essa questão, nessa reunião que era ministerial, por que a presença do candidato a vice-presidente Braga Neto se ele não exercia mais nenhum cargo público? Eu nem sei porque ele estava lá, nem sei se ele estava lá. Ele estava ao seu lado. Mas tudo bem. Não vê lá demais ele estar presente ali, como se tivesse um deputado, um senador ali, também poderia assistir ali aquela reunião. Pois não. Doutor Procurador. De novo, aproveitando a premissa da atuação afirmada pelo senhor ex-presidente da República, de que sempre atua dentro dos limites da Constituição, eu gostaria de indagar como que ele enxerga medidas de anulação de eleições, prisão de autoridades, como que isso se enquadraria dentro da normalidade constitucional, e essas eram medidas que estavam previstas nos atos que foram cogitados durante esse período. Voltando à pergunta anterior, em julho ainda não era o período eleitoral. Então o Braga Neto estava apenas descompatibilizado. Não houve essa história de prender quem quer que seja. Tá? E nós voltamos para a Constituição, que é a nossa base, quando entendemos que não podíamos fazer mais nada no TSE. Tem de ver o valor da multa. Eu desconheço até no Brasil aqui qual advogado que peticionou alguém e cujo cliente foi multado. Eu entendo, né, posso estar errado. Se o senhor ministro, se o TSE apenas indeferisse, tá? Ia ter mais uma ou duas, talvez 3 petições, e está encerrado o assunto. Quando houve a blindagem, porque essa multa podia aumentar, porque a acusação foi litigância de má-fé, ou até uma outra medida administrativa mais grave contra o Partido Liberal. Sobrou para a gente buscar uma alternativa na Constituição que, rapidamente, não foi discutido, foi conversado, hipóteses de dispositivos constitucionais. Como diz o ministro Fux aqui, nada foi assinado, não foi dado um pontapé inicial de nada. Fora daqui a gente não tem mais o que fazer. E rapidamente foi decidido que nada mais podia fazer, tanto é que acalmou tudo e cada um foi cuidar da sua vida. É a segunda vez que o senhor fala isso, então acho que é importante esclarecer. O senhor está dizendo que a cogitação, a conversa, o início dessa questão de Estado de sítio, Estado de defesa, teria sido em virtude da impossibilidade de recurso eleitoral, é isso? Sim, senhor. Essa é a minha última pergunta, senhor ministro. O senhor sabe que o seu partido recorreu e perdeu, só para... Não, daquela multa, vigida da Sim, perdeu no plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Foi recurso apenas em cima da multa, então? Exato. Não do mérito? Não, de tudo. Senhor ministro relator, exatamente essa era a minha última pergunta. Eu gostaria de saber se o réu, se o senhor Bolsonaro entende que, pelo fato de não se conformar com uma decisão do judiciário, se isso se conforma com as 4 linhas da Constituição, convocar comandantes militares para debater o assunto. Olha, foi um convite. Por que comandante militar? Tem a mesma formação minha, fizemos a mesma academia, fizemos as mesmas escolas de aperfeiçoamento. E o militar, nas horas boas e ruins, estão contigo. Eu não tinha clima para convidar ninguém para discutir qualquer assunto. Sobrou a eles, né? Até como um desabafo ali, não entre nós, eu para com eles. E eu ouvi o Paulo Sérgio, ouvi o Freire Gomes, ouvi o Garnier, e não pude ouvir muito ali o Batista Júnior, porque ele pouco falava, quase nada falava, ele nem leu o que seria a tal da minuta que ele acusa, ele declarou que nem chegou a ler aquele assunto. Então o militar é aquele que está do teu lado nas horas boas e na hora ruim. E eu confesso que muita coisa que eles falam eu absorvi.
e chegou à conclusão rapidamente que não tinha mais o que fazer. Esse governo ia cair de Maduro, como está caindo, né? Eu queria que não fosse assim, porque então a população toda sofrendo, e o retorno, não digo meu, né, mas da direita, dos conservadores, ou de alguém diferente da esquerda, alguém de centro, acontecerá com toda certeza por ocasião das próximas eleições. Agora, doutor procurador, por favor, tá? Só pode confiar nos militares. Tá? Momentos bons e momentos ruins. E eu reforço, ao ir conversar com eles, o objetivo é, dada a nossa formação, o respeito e a consideração que existe entre nós. Tanto é que eu nunca tratei um comandante de força ou um ministro da defesa como superior, sempre tratei com a mais alta dignidade e respeito. Isso aí nos fez aqui conversar sobre um assunto que desde a primeira reunião já sabia que não podia dar em nada, mas apenas conversamos a título da minha parte, como desabafo. Doutor Procurador. É só isso, obrigado. Agradeço. Eu passo a palavra agora ao advogado do réu colaborador, doutor César Bittencourt, ou doutor Jair Alves Pereira. Boa tarde, ministro. Boa tarde. Cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento todos. Se o ex-presidente Bolsonaro pode informar, ministro, se ele sabe como é que o Mauro Cid foi designado para ser seu ajudante de ordens? Qual o critério que levou o Mauro Cid a ser seu ajudante de ordens? Por favor. Eu pediria só que o réu colaborador sentasse ao lado do advogado, por favor. Sim, mesmo assim. Vamos lá. Fique Não um só, advogado, por favor. não só o presidente, como o vice-presidente tem direito a 4 ajudantes de ordem. Eu sei que o ajudante de ordem do general Mourão, ele que escolheu. Eu, quando cheguei na presidência, os comandantes militares enviaram para servir comigo o total de 4 ajudantes de ordem. 2 do Exército, um da Marinha e um da Aeronáutica. E eu não questionei e aceitei. E, no meu entender, foi um bom relacionamento, um bom assessoramento que eu tive por parte desses 4 ao longo dos 4 anos. Mais alguma coisa, doutor? Então, a indicação não é política, então, ministro, é isso que o ex-presidente falou? Da minha parte, não foi política, foi escolhida pelos próprios respectivos chefes militares deles. Sem mais perguntas, Excelência. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Agora o doutor Celso Guilard, doutor Amador, por favor. Boa tarde, de novo. Boa tarde. Ixi. Alô? Agora sim. Ministro, eu queria perguntar se o presidente teve conhecimento do chamado Plano Punhal Verde e Amarelo, do Plano Copa 22 ou Operação Luneta. Por favor. Todos esses planos eu tive conhecimento por intermédio da imprensa. Alguém, seja o general Fernandes, seja qualquer outra pessoa da militar ou não, civil ou militar, que esteve com o senhor, em algum momento trouxe ao senhor alguma informação a respeito de plano que envolvesse morte de autoridades? Não, nenhuma oportunidade de alguém propôs isso aí. Até se propôs, seria, no meu entender, rechaçado, tomar as providências imediatas. O ministro relator já perguntou, se me permite, que ele dê uma resposta longa. Por favor. Agora eu vou para o já conhecido método ministro Alexandre de Moraes, só um sim ou não, porque ele deu uma resposta muito longa. Então eu gostaria, embora ele tenha respondido, mas eu vou perguntar. O outro colega seu tentou, o método não deu certo. Mas O senhor combinou antes? Mas eu vou tentar de novo. Eu queria saber se, efetivamente, já a pergunta do ministro Alexandre de Moraes, o senhor alterou, escreveu, colocou no computador alguma minuta? Não. Também uma outra pergunta que já foi feita pelo ministro, mas eu queria só colocar também por uma conta de uma resposta longa. O senhor soube que o general Heleno estava numa
comemoração na formatura do neto dele? O senhor teve essa informação? Não tive informação. Se eu liguei para ele, e se ele me dissesse que estava no evento, eu ia simplesmente, nada de urgente, a gente conversa aí daqui a 2, 3 dias. Eu queria que o senhor, embora já tenha citado, acho que até numa resposta para o eminente procurador, Dr. Paulo Gonet, eu queria que o senhor esclarecesse, em maiores detalhes, a conversa que o senhor teve com o ministro Múcio quando ele foi nomeado ministro da Defesa. O que ele telefonou, o que ele pediu e o que o senhor fez? Ele foi pessoalmente no Alvorada, conversamos por 1 hora aproximadamente, algumas coisas reservadas, obviamente. Ele pediu para mim que eu interviesse junto ao ministro da Defesa para que tivesse mais facilidade para a transição. Eu falei para ele, me surpreende até esse tipo de pedido, porque as Forças Armadas na transição não é alguém de um viés ideológico passando para outro. É que geralmente uma pessoa está passando para um colega de turma teu ou algum contemporâneo meu da academia. Mas fizemos o contato e depois no programa Roda Viva, o próprio ministro Múcio tocou nesse assunto e falou que depois dessa ida dele lá no Alvorada, o trabalho foi bastante facilitado. Eu queria perguntar o seguinte, ainda a respeito desse tema. Quando o senhor autorizou, então, provavelmente o ministro da Defesa, a conversar com os militares, o senhor teve ciência, antecipadamente, que os comandantes estavam antecipando as transmissões de cargo? Isso é automático. Quando você pega, sabe, o comandante do Exército está saindo, por exemplo. Geralmente, o futuro comandante é um dos 3 mais antigos do alto comando. Não é essa a minha pergunta, ministro. O método sim ou não funcionou. O senhor também. A minha pergunta é, se o senhor teve conhecimento durante o mês de dezembro que iria ter uma antecipação da transmissão, ou seja, que os nomeados pelo presidente Lula iriam assumir antes de janeiro. Sim, não só sim, como realmente assumiram, sem nenhum problema. Foi publicado em DO a exoneração do meu comandante e a nomeação do futuro comandante. Meu colega tem... Por favor. Boa tarde, senhor. Boa tarde, senhor ministro relator, ministro Fux, procurador-geral da República, boa tarde a todos. Eu tenho apenas 2 questões aqui. Pois não. A primeira delas, em linha com que, em alguns momentos, tanto do relatório final da Polícia Federal, quanto da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, verifiquei alguns momentos em que se fala que o suposto golpe teria sido obstaculizado, não teria ido adiante, caracterizando uma tentativa, dada a não aderência do comandante do Exército, General Freire Gomes, e do comandante da Marinha, da Força Aérea, Brigadeiro Batista Júnior. Eu gostaria de perguntar, e partindo desta hipótese, ressaltando que simplesmente é uma hipótese como colocar na denúncia, se o depoente quisesse substituir esses 2 militares, qual seria o procedimento? Haveria alguma dificuldade em nomear alguém que fosse supostamente simpático a algum plano golpista? Eu não tinha esse objetivo, mas se tivesse, é a coisa mais simples. No diário oficial do dia seguinte, a respectiva troca, coisa que não foi sequer cogitado, porque descartamos de plano a possibilidade de usarmos qualquer hipótese prevista na condição. Muito bem. Uma segunda pergunta que não tem qualquer correlação com a primeira, mas surgiu o nome aqui durante a indagação do hacker, o senhor Walter Delgatti. Pergunta ao depoente, o senhor processou o hacker pelo crime de calúnia? Processamos, mais do que isso, foi condenado criminalmente. Foi condenado criminalmente. Ok, só isso, senhor ministro. Encerrado. Agradeço os doutores. Doutor Paulo Renato Garcia Sintra Pinto. Boa tarde, excelência. Não, defesa não tem perguntas. Doutor Demóstenes Torres. Sem perguntas, excelência.
Doutor Elmar Novak. Excelência, já gastei meu estoque de questionamento. Muito obrigado. Doutor Matheus Milanês. Sem perguntas, Excelência. Doutor Andreu Fernandes Farias. Doutor Rodrigo Dalacqua. O ex-presidente Bolsonaro é acusado na denúncia de chefiar uma suposta organização criminosa responsável pelos atos de 8 de janeiro. Nesse tópico, a denúncia afirma que o general Braga Neto era, abre aspas, quem mantinha contato entre os manifestantes acampados na frente dos quartéis e o presidente da República. Eu indago se é procedente essa afirmação, se de fato o general Braga Neto era o elo entre o presidente e os manifestantes. Por favor. Desconheço que o João Braga Neto tenha tido essa atividade, né? Ele ia 3, 4 vezes por semana, talvez 5 até, lá no Alvorada, porque ele já estava na reserva, era motociclista e dava os seus passeios por Brasília, né? Então eu desconheço que ele tenha frequentado o acampamento. Doutor. Sobre o brigadeiro Batista Júnior, o ex-presidente Bolsonaro afirmou nesse depoimento que ele estava comigo enquanto era presidente. E após a derrota nas eleições, ele estaria procurando acomodação em outro lugar. A minha pergunta é para que o ex-presidente esclareça essa afirmação. Por favor. É o comportamento dele. Até recentemente, na imprensa aqui, diz que ele teria assinado um contrato com uma empresa, né, do ramo aeronáutico, enquanto o nosso governo, e agora estaria sendo aí consultor dessa empresa. Matéria da imprensa, não vou dizer se é verdadeira ou não, mas o próprio comportamento dele, as poucas vezes que eu tive com ele, era de louco para ir embora, não quero conversa, não li, não gostei, esse era o comportamento dele. Doutor Dalacqua. Satisfeito, Excelência. Obrigado. Então, eu agradeço aos doutores Celso Vilardi, doutor Paulo Amador Cunha Bueno, ao depoente ex-presidente Jair Bolsonaro, e nós iremos dar um intervalo de 15 minutos, um pouquinho mais, voltaremos às 17 horas com o interrogatório do réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira.